Olá pessoal, muita paz para todos nós. Paz que depende de nós também mantê-la, né? Construí-la e mantê-la. Nós hoje vamos fazer o segundo vídeo da questão 188, encerrando a parte do Livro dos Espíritos desse estudo de reencarnação, sobre a reencarnação. É um estudo muito rico que está aqui no canal, com alguns vídeos, e que nos esclarece sobre as possibilidades, as condições, né, as situações em que reencarnamos ao longo da jornada. É muito importante que a gente estude para cada vez mais nos tornarmos espíritos livres. Depois desse, continuaremos com outros, né? Então vamos aqui fazer esse vídeo que encerra a questão 188. Aqui a gente vai falar sobre a idade, o tempo nos mundos mais evoluídos, né? Então ele começa aqui no parágrafo que fala as condições de longevidade. É nesse parágrafo. Então vamos lá. As condições de longevidade não são tampouco em qualquer parte as mesmas que na Terra, e as idades não se podem comparar. Então a longevidade, né? O tanto que a gente fica reencarnado, que a gente fica no corpo carnal, em cada mundo, é diferente. Né? Essa longevidade, por exemplo, a longevidade nossa aqui na Terra gira em torno de 80 a 90 anos, né? Para aquelas pessoas que se cuidam. Algumas passam de 100, mas essa é a longevidade. Evocado, quer dizer, o espírito foi evocado para conversar com Kardec, ele foi chamado para fazer o trabalho, né, da doutrina espírita, para codificar a doutrina. Então ele foi evocado, foi chamado. A espiritualidade trouxe muitos espíritos para conversar com Kardec, para ele ver as várias situações do espírito desencarnado, do espírito lá no mundo espiritual. Então trouxeram todo tipo de situação, espírito suicida, espírito puro, espírito evoluído, espírito atrasado, espírito doente, espírito tranquilo, e trouxe para Kardec entender as coisas. Então foi evocado um espírito que desencarnara havia alguns anos e disse que 6 meses antes estava encarnado em um mundo cujo nome nos é desconhecido. Então é um planeta, é uma morada de espíritos que a gente nem sabe o nome, não é aqui no nosso sistema então, no nosso sistema solar. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, disse, aqui é o Espírito falando, não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como contais. Quer dizer, lá não conta o tempo como a gente conta aqui, é diferente. Depois, os modos de existências não são idênticos. Nós, lá, nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Entretanto, se bem não haja mais de 6 meses dos vossos meses que lá estou, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos da idade que tive na Terra. Olha só o que ele falou. Lá ele só tem 6 meses de idade. Para a gente aqui, é um neném. Lá ele só tem 6 meses que ele reencarnou. E ele tem o desenvolvimento mental de 30 anos daqui. Olha só, nasceu com 6 meses e já está desenvolvido. Então vamos continuar aqui. Então deu para entender, né? Nós aqui com 30 anos, levamos 30 anos para desenvolver um determinado nível mental, de entender as coisas, de falar, de se virar. Lá com 6 meses ele já estava assim. Muitas respostas análogas, quer dizer, iguais, foram dadas por outros espíritos. E o fato nada apresenta de inverossímil, quer dizer, de duvidoso. E ele disse aqui que não perguntou isso a um espírito só. Foram vários espíritos que ele fez essa mesma pergunta e a resposta foram sempre iguais. Então não deixou dúvida. Kardec fazia assim. Ele perguntava a vários espíritos. E ainda tinha outros centros não era centro espírita que chamava na época, mas outros locais onde tinham reunião mediúnica, mundo afora,
em que faziam a mesma pergunta e mandava a resposta para Kardec. Naquela época mandava por telex ou então por carta escrita. Mundo afora, vários pontos faziam a mesma pergunta e Kardec recebia todas as respostas para não correr o risco de estar sendo enganado por um espírito. Aqui em Mata de São João, na nossa região aqui, na Bahia, em Mata de São João tinha um desses pontos que comunicava com Kardec. Eu já perguntei isso a vários espíritas e é confirmado. Não vemos que na Terra tem uma imensidade, quer dizer, uma imensidão de animais em poucos meses adquire desenvolvimento normal? Por que não se poderia dar o mesmo com o homem em outras esferas? Ele fez a comparação aqui com alguns animais aqui na Terra, que ao nascer já tem um desenvolvimento, querendo mostrar que isso não é uma coisa estranha para a gente. Um bezerro mesmo, quando ele sai da vaca, ele anda. Ele já anda. Né? Meio cambaleante no início, mas já anda. Depois ele mesmo procura o peito da vaca. E vários outros, a tartaruguinha, a tartaruga marinha, ela nasce e já sai correndo para nadar no mar, sozinha. A mãe nem está por ali mais. Então, não é uma coisa biologicamente estranha para a gente. Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância comparado ao que lhe cumpre atingir. Então ele fez uma comparação baseada na resposta que tinha sido dada. Então uma pessoa de 30 anos aqui na Terra é como se fosse a infância de lá. Já tem a mentalidade, né? A condição emocional, mental dessa pessoa de 30 anos aqui na Terra é a mesma de uma pessoa com poucos meses lá nesse mundo, né? Já tinha falado isso. Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação, assim como é rebaixar a divindade o imaginar-se que, fora o homem, nada mais seria possível a Deus. Então, quando ele falou bem curto de vista, querendo dizer, a pessoa não entende muita coisa, ela está com a visão curta se ela acha que nós aqui, seres humanos da Terra, somos o protótipo, somos o modelo da criação divina. Né? Então ela não compreende as coisas espirituais. E seria, como ele diz aqui, rebaixar muito Deus, achar que Deus só criou isso aqui. Só criou essa humanidade, só criou esse planeta. Né? Seria diminuir muito Deus, principalmente da precária e involuída, quer dizer, atrasada condição emocional, mental, de amor ao próximo, de respeito à sociedade que nós temos aqui. Nós somos muito atrasados nesse âmbito social de convivência. A gente não sabe conviver um com o outro. Basta o outro discordar da gente em algo que ali começa uma inimizade, um desafeto. Então, mostra que nós somos ainda, na jornada evolutiva, ainda temos muito que crescer e compreender e nos desenvolver. Encerramos aqui as questões do Livro dos Espíritos sobre esse assunto da reencarnação e essa compreensão de evolução, de cada vez mais estar emocionalmente, espiritualmente, mentalmente equilibrado como espírito, vai nos tornando um espírito desapegado. A gente para de ter apegos com pessoas, apegos com coisas, apegos emocionais, apego ao ego. A gente vai se libertando e se tornando mais um espírito em condição de ser livre. Ao desencarnar, está livre, não está preso à Terra por mais nada. Quando desencarnar, se já tiver nessa condição de espírito liberto, não vai ficar aqui chorando saudades, nem procurando vingança, nem apegado a bens materiais, não. Vai seguir sua jornada. Quem trabalha em reuniões mediúnicas, e eu já trabalhei em muitas,
A gente vê muita situação de espírito apegado. Como eu já contei aqui no canal, já atendemos um espírito que ele era apegado a uma fazenda que ele tinha aqui na região de Feira de Santana. E a fazenda dele já tinha sido urbanizada. E a casa que ele morou tinha uma família. E ele ficava nessa casa. Toda a família que morava, ele dava um jeito de espantar. Né? E a gente conversou muito com ele na reunião mediúnica. Então o que era isso? Era um espírito apegado, ele não era livre para seguir sua jornada e deixar a terra, que é uma escola, é um hospital, deixar para trás. Como a gente sai do hospital, recebe alta do médico e segue. Não volta no hospital, a não ser que precise de novo, não volta lá apegado. Né? Quando se forma na faculdade, vai embora. Só volta lá se tiver outro curso para fazer, se não, segue a jornada. É assim que o espírito que vai estar feliz depois da desencarnação, depois da morte, vai estar feliz quanto mais ele se desapegar, quanto mais ele se tornar espírito livre, pelo menos naquela condição, né? Porque depois ele vai para outro mundo, como a gente aprendeu aqui, reiniciar outra jornada de novos aprendizados, de novo tipo de vida, novo tipo de corpo. Então é isso. A compreensão é muito importante. Então, vamos deixar por aqui, lembrando que conhecer a verdade espiritual é que nos liberta. Quanto mais conhecemos, mais vamos ganhando condição de perdoar, de viver bem, de não se meter, não se envolver em problemas que atrasam o espírito. Que Jesus Cristo abençoe nossos lares, nossas famílias. Seguiremos estudando. Muita paz.